de amizade, estojos de vontade de abraçar, pacotes de pura felicidade. Penso presente, Boticário é o lugar. Boticário. Como você conecta a sua empresa com o seu cliente? Gerenciamento de mídias sociais é muito mais do que apenas fazer um post no Face ou Instagram. Agência 97K, especializada em marketing digital. Otimize seu tempo e maximize seus resultados. Agende uma visita. 3671-0509. A Floricultura Floresta é o lugar certo para você que quer deixar seus ambientes ainda mais especiais. Flores e folhagens naturais e artificiais, além de diversos buquês e arranjos. A Floricultura Floresta trabalha também com paisagismo com alto padrão de qualidade e sofisticação. Siga a Floricultura Floresta nas redes sociais ou chame no WhatsApp 519-8472-1563. Estamos celebrando o ano novo de 2024 com entusiasmo e novas oportunidades. Aqui na Meta Imóveis trazemos novidades incríveis. Lotes prontos para construir casas encantadoras e apartamentos modernos disponíveis para venda e aluguel. É a chance de criar um novo lar e investir em um futuro promissor ou expandir os seus negócios. Entre em contato e descubra as possibilidades que esperam por você neste 2024 vibrante. Luiza Maranich 810, fone 36714511 ou acesse o site metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Verão chegou, bora relaxar, ficar de boa e desconectar. Eu tô off pros problemas e tô on pra diversão. A Unimed tá comigo, vai ser leve o meu verão. A Unimed tá comigo, vai ser leve o meu verão. Verão Leve Unimed Porto Alegre. Conte com a gente para curtir o verão na maior tranquilidade. A Unimed tá comigo. Curta aí! facebook.com/Acústica FM. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Muito feliz, boa tarde, pela primeira vez, boa tarde do Tua Saúde. Muito feliz por estar chegando depois do almoço do sábado, onde a gente tem uma programação totalmente diferente. E eu quero te convidar a estar comigo aí por alguns meses, anos, como foi Tua Saúde na sexta-feira de noite, nós falando sobre saúde, nós falando sobre prevenção, nós todos juntos, falando sobre como ter mais qualidade de vida, como viver mais e viver melhor. Não adianta só se viver e não se viver pleno, né? A gente quer ter capacidade física, mental, e por isso entender que nós somos um conjunto de coisas, que não adianta só comer bem e ter um coração ruim, não adianta só ser bom e não estar bem com o exercício físico. É importante que o nosso corpo, nossa mente, que todas as coisas entrem em equilíbrio. É sobre tudo isso que o Tua Saúde fala, e eu te convido, inclusive, a assistir o Tua Saúde pela tua Smart TV, pelo YouTube da Rádio Acústica, youtube.com.br/acústicafm, ou no Facebook, facebook.com/acústicafm, e aí tu vai poder nos ouvir e nos olhar, porque eu tô aqui no estúdio com a Isabela Garcia, que é psicóloga e que vai me ajudar aqui a desbravar aí essas questões ligadas aos bloqueios, algumas situações que nós vamos ter que ressignificar. E eu também vou estar recebendo virtualmente a Nádila Caran, que trabalha com neurociência, e nós vamos ensinar, inclusive, como fazer isso através de técnicas, porque tudo é ciência. Nada é empírico, nada é bruxaria ou simpatia. Isso é ciência e é muito importante, porque eu, inclusive, quero te pedir que tu compartilhe o link, que tu lembre as pessoas, porque o meu convite é que, a partir de hoje,
todo sábado, a 13h, nós possamos deixar um tempinho antes da siesta para falar sobre saúde. Quero te convidar também para mandar mensagem, áudio, vídeo ou texto pelo 51986-369700, que é o WhatsApp aqui da Acústica, que na verdade todo mundo tem que ter, né? Salvo aí para mandar um oizinho no programa dos guris aí, quando eles estão agitando. Aliás, eu tenho uma sugestão pro Zap Zap, Diego. Quero que vocês convidem o meu vizinho que fala assim. Muito legal ele, vocês vão gostar. Adriano, vamos convidar ele para ele vir no Zap Zap. Vocês vão gostar, ele é bem divertidão. E o Tua Saúde tem novos patrocinadores, fico super feliz. Quero te convidar aí para estar patrocinando o Tua Saúde. Cortinas e persianas na Requinte. Variedade de modelos, tecidos e acabamentos para decorar e manter seu ambiente protegido. Siga o Instagram, @requinte.persianas e fique por dentro das novidades. A imagem da sua empresa é crucial. A identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Vai para a balada? Vai de garupa. Vai para o bar curtir o futebol? Vai de garupa. Vai curtir o happy hour? Vai de garupa. Baixe já o app, até porque não existe acidente. Sempre é algum probleminha nosso que não conseguimos fazer o certo, que dá uma zebra. E aqui está um patrocinador que tem tudo a ver com bem-estar. Pata Negra Empório Gourmet. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais. Cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra no Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 98562-312. Muito bem. Quero lembrar a todos que essa semana nós tivemos um movimento a respeito do pedágio caro. E tu precisa participar disso, envolve todos nós. Segue usando aí hashtag contra pedágio caro, segue acompanhando aí o movimento. E esse é um assunto que tem que estar na nossa pauta todos os dias e não tem como não falar nisso, principalmente porque hoje estamos em um horário onde as pessoas não estão tanto no carro, mas estão sim em casa, com a cervejinha, curtindo ali, lavando a louça, já se preparando para dar aquela dormidinha. Mas eu quero que tu fique ouvindo o Tua Saúde, porque o papo agora é bem sério, é bem importante, e nós queremos entender o que é ressignificar. Todos nós temos dores, todos nós passamos por sentimentos que para alguns pode ser bobagem, para outros naquele momento foi imperioso e fez toda a diferença na vida da pessoa. Ou ainda viveu na infância algum sentimento, alguma situação que não ficou bem definido, bem resolvido. Às vezes tem até a ver com um grande amor, porque todas as pontas elas tendem a ser emblemáticas. Mas cada pessoa é um ser individual. E o que eu sinto pode ser diferente do que o outro sente. E às vezes o que não tem sentido para mim tem sentido para o outro. E é sobre tudo isso que nós queremos falar hoje no programa. Isabela, seja bem-vinda. Nossa, como eu convidei a Isabela para vir no Tua Saúde. E ela não podia, porque era na sexta-feira. Seja bem-vinda, Isabela. Alegria te ter aqui. Espero te ter mais vezes. Obrigado, Fábia. Obrigado. Finalmente deu certo. Fiquei super feliz com a tua mensagem e agradeço sempre o convite, o carinho. Eu acho que a gente trazer informação é crucial, né? Então, a gente vem numa virada de ano, a gente vem num momento em que eu tenho escutado muito das pessoas, né, no consultório desse 2024. Agora tu trouxe a questão dos pedágios, né? Enfim, mas é um momento realmente de tu parar, analisar um pouquinho, né? O que que pode ser diferente, o que tá sob o meu controle, o que não tá sob o meu controle, né? E a questão do ressignificar é muito isso, é quais são as técnicas, as ferramentas, quais os exercícios no meu dia a dia, diante das situações que eu posso estar aplicando para que eu consiga dar um novo significado e automaticamente eu consiga muitas vezes ter comportamentos que são muito mais assertivos, né, no meu dia a dia. Então, trazer informação é sempre muito importante. Que legal, coisa boa.
Nádila, boa tarde. Boa tarde. Bem? Obrigada, Fábia, pelo convite. Adorei a ideia da proposta de poder falar um pouquinho sobre esses fantasmas, né? Esses boicotes, essas situações que não ficam muito claras na nossa razão, porque elas vêm de outra esfera e que muitas vezes a gente não entende, não consegue escutar. E eu acho que é uma oportunidade da gente poder pensar junto. Muito obrigada pelo convite. Eu quero, assim, dizer para todos os nossos ouvintes, né, de que a Nádila é filha de uma pessoa que tinha um carinho especial, porque tinha muitos clientes aqui em Camaquã, que é o professor Caran. É uma pessoa, assim, que deixa muita saudade, né? Se nós sentimos, imagina vocês, né, Nádila? E, sim, assim, ele tem muitos ensinamentos, ele foi escritor, enfim, um cientista, e um pouco disso está com a cara da Nádila agora no Instituto Caran, né? E eu também queria que tu iniciasse falando um pouco desse movimento, o que é essa neurociência, de onde que vem isso, porque as pessoas às vezes pensam que reprogramar o cérebro pode ser bruxaria, né? Ou simpatia, mas não, isso é ciência. Eu até já comentei sobre isso no início do programa, mas queria que tu pudesse falar um pouco mais. Claro. Eu trabalho com ciência, né? A psicologia é uma ciência, embora ela trabalhe com a lógica do sentimento, que a gente tende a sentir como algo mais abstrato, algo mais intangível, mas não deixa de ser ciência. Ela tem uma orientação para desvendar, mapear e oferecer ferramentas para que nós possamos resolver os conflitos das nossas emoções, das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas relações. E eu sou especialista em psicanálise, por muito tempo eu atuei nessa área, e depois, com o tempo, eu fui me aproximando do trabalho que o pai fazia, o Leonel Caran, mais na área da neuroeconomia da mente. O que seria a neuroeconomia da mente? É a mente utilizando a sua energia, todo o seu potencial, para colocar a sua força em determinados lugares aonde ela entende que são mais vantajosos. E assim a gente vai vivendo e vai fazendo escolhas que a mente tem para ela como vantajosas. Até aí está tudo bem. A questão é quando a mente se engana. Quando a mente não está trabalhando para o nosso bem, ela está nos boicotando. Ela está trabalhando contra a nossa vontade consciente. E a nossa consciência, ela é uma pequena parte da nossa mente, uma pequena parte da nossa mente. Todo o nosso movimento emocional, todo o nosso movimento de crenças, né, são em nível inconsciente, o qual a gente não tem acesso a nosso bel prazer, né, quando a gente quer. A psicanálise, vocês devem muitas vezes já ter escutado falar nos tais dos atos falhos, eles nada mais são do que uma expressão do inconsciente que escapa para o consciente. Porque não é assim que a mente funciona. O inconsciente, ele fica velado, ele fica escondido, mandando mensagens paralelas para a nossa consciência. Então, a Nádila, hoje, tem o desejo de pegar uma coisa bem simples, fazer uma caminhada, começar a fazer um exercício físico, cuidar da sua saúde. Bom, a Nádila, conscientemente, ela deseja isso. Mas se o nosso inconsciente, o inconsciente dela, não estiver permitindo que ela tenha esse ganho, ela vai boicotar. E como a gente pode identificar isso? Por meio da repetição. Isso é a observação da gente com a gente mesmo, que era o que a Isabela estava falando.
o como a gente pode parar um pouquinho e se olhar e poder pensar que as coisas não acontecem por acaso, não existe destino, são todas escolhas emocionais inconscientes que comandam a nossa razão. Então, mesmo que eu deseje, isso não é garantia de sucesso se eu não identificar quais são as travas e os boicotes que estão lá atrás. E esse processo inconsciente, ele é formado desde a nossa gestação. Desde os primeiros sentimentos, as primeiras sensações, porque o bebê não tem pensamento, né? O feto não pensa, ele só tem sensações. Mas essas sensações, Freud já dizia, elas formam marcas mnemênicas na mente da gente. São aquelas primeiras marcas de ser humano. As primeiras marcas que fundam a mente da gente, fundam o nosso inconsciente. E daí para frente, a gente vai tendo outros aprendizados. Ainda na gestação, depois quando a gente é criança, que são as recordações, são os aprendizados mais fortes, né? Aqueles aprendizados que realmente vão fundar, que vão alicerçar quem a gente vai se tornar, como a gente vai reagir diante dele. Ele é quem comanda a nossa vida, o medo. O medo. Bom, tem várias coisas aí nessa tua fala que são muito importantes, né? Só para as pessoas, eu vou pedir, Nájila, para a Isabela participar aqui. Eu queria que as pessoas pudessem entender bastante qual é a diferença do consciente e do inconsciente. Porque como é o inconsciente, a gente não tem consciência, né? As pessoas negam. E às vezes tem essas travas e acham que... Eu conheço inúmeras pessoas poderosas que são simplesmente travadas e precisariam desligar ou ligar alguma chave para mostrar o seu poder todo, né? Porque são poderosas em ações que estão libertas. Essa liberdade vai até um determinado ponto. Eu gosto muito do discurso do Mandela, que diz que o mundo não precisa dos encolhidos. Eu digo muito isso. Nós precisamos das pessoas corajosas. Mas aí tem o lance do medo, né? Mas para a gente poder chegar até aí, porque a tua fala foi fantástica, né, Nájila? Eu queria muito que as pessoas pudessem prestar atenção nessa fala, ir lá olhar de novo, porque ela é carregada de profundo conhecimento que muda a vida das pessoas. E aí depois nós vamos falar, Fábio, mas o que isso tem a ver com saúde para o teu primeiro ano de vida? Porque as pessoas têm tantos traumas, tem tantas coisas no seu inconsciente, e aí me permitam falar daquilo que eu vivo, tem tanta raiva, tanto ódio, tanto rancor, tanta ausência de perdão que adoecem, inclusive com doenças sérias, autoimunes, oncológicas, enfim. Então, vamos por partes como Jack Stripador. Consciente e inconsciente, Isabel. Consciente e inconsciente tem tudo a ver com qualquer pessoa, com qualquer momento que tu esteja. Não existe uma pessoa que diga, não, eu não preciso disso, eu não uso, não. Todos nós somos, né? Então, eu sempre digo, nós somos até 99% inconsciente. Ou seja, na grande maioria das vezes que a gente está agindo na nossa vida diante de um fato, de uma situação, enfim, de uma emoção, a gente não está tendo consciência exatamente do que a gente está sentindo. Né? Então, eu tenho formação em programação neurolinguística também, né? Então a gente aplica muita técnica, né? A gente estava conversando um pouquinho antes assim, de reprogramar, enfim, mas é importante que a gente faça sempre essa autoanálise, e esse é um exercício que eu sempre faço com os meus pacientes, porque eu acho que quanto mais tu identifica a emoção que tu está tendo diante de algo que está te gerando desconforto, de algum comportamento do outro, quando tu consegue ter essa autoconsciência, tu tem muitas vezes muito mais clareza para te entender, não, isso é medo, isso é raiva, qual é o sentimento, né? Então, consciente, né, a diferença básica, consciente é tudo que de fato a gente sabe que está acontecendo, né? Eu estou aqui, estou na rádio acústica, estou contigo, aqui nesse horário, então tudo isso está acontecendo e eu estou sabendo. O inconsciente é, por exemplo, uma pessoa que passou lá na outra porta e eu não vi. Está acontecendo, mas eu não estou vendo o que está acontecendo. É uma coceirinha no dedão do pé. Está acontecendo, mas eu não estou dando bola. São coisas que estão acontecendo
mas que tu não tá colocando a tua atenção naquele momento. Tá lá, mas a gente não coloca atenção. E aí, a gente explica por que tem as crenças, por que tem, né, tudo aquilo lá que a gente... Porque a maioria das coisas que a gente viveu na nossa vida, a gente não tem consciência. É como eu te perguntar, como é que foi o teu nascimento? Me conta. Como é que foi a primeira vez que tu andou de bicicleta? Qual foi a primeira vez que tu sentiu medo de toda a tua vida? Muito provavelmente tu não saiba me dizer, né? Não tem consciência Exatamente, disso. mas aconteceu. Mas está no meu inconsciente Exatamente. registrado, talvez de uma forma que possa me travar de fazer outras coisas. Exato. E aí tem as travas, né? Aí tem os traumas, aí tem as crenças, né? Que são alimentadas o tempo todo. Então, é como eu te fazer uma pergunta e dizer, eu não sei exatamente por que eu ajo dessa forma diante dessa emoção. Isso a gente vê muito no consultório, né? Tá, mas qual é o teu medo? O meu medo é tal. Mas por quê? Não sei. Eu não sei. Mas ele tá lá. Mas eu não sei por que ele tá lá. Então, claro, aí a gente tem toda a abordagem, né? A gente usa ferramentas, a gente usa técnicas para que a gente possa acessar isso. É fácil? Não é fácil, né? É a gente, de fato, voltar em toda essa história, entender tudo o que aconteceu, onde é que ficaram essas grandes marcas, né? Porque a gente vive emoções o tempo todo, a gente vive sentimentos o tempo todo. E aí, já trazendo um pouquinho do ressignificar, é a gente entender que o fato que aconteceu na nossa vida, os fatos todos, a gente não tem como mudar. Aconteceu, foi um fato, aconteceu em algum momento. Mas ele deixou marca. Né? Por que nós somos o que nós somos? Por que nós temos as crenças que nós temos? Temos os medos que nós temos? Por que a gente age de forma tal, X e não Y diante de uma emoção, né? Então, por que diante de um medo eu respondo de uma forma e talvez a Fábia responde de outra, né? Então, foi por conta de todas as minhas vivências. Então, tudo que aconteceu na minha vida foi um fato, e um fato ele aconteceu. A gente não muda. E o ressignificar é justamente entender que o que eu mudo é o significado que eu dei para esse fato. Então, diante de um fato, qual foi o significado que eu dei naquele momento? E esse significado é o que vai deixar a marca. É o que vai gerar uma emoção, vai gerar um comportamento, vai gerar uma crença, né? Então, diante de um fato, eu despertei essa emoção, né? Se instalou essa crença, e por conta disso, talvez eu vou replicando comportamentos diante de fatos que eu sinto aquela mesma emoção. Todas as vezes que eu senti emoção, eu posso estar replicando aquele mesmo comportamento, que muitas vezes não é o comportamento mais assertivo, né? Que é pessoas que sentem medo, todas as vezes que sentem medo, respondem de uma forma que não gostariam, né? Então, mas onde é que foi a origem desse medo? Por que eu ajo assim? Por que tem pessoas que sentem medo e conseguem fazer e eu não consigo, né? E aí traz um pouquinho da tua fala do quanto isso gera bloqueio. Então, é importante muitas vezes que a gente faça essa viagem, né? Estamos aí psicóloga, TCC e psicanálise, que a gente possa entrar um pouquinho a fundo e entender onde é que foi a origem de tudo isso, né? Porque os nossos comportamentos hoje, todos eles são ditados por tudo que a gente viveu, por toda essa bagagem que tem, né? E o nosso corpo, o nosso sistema, ele tende a estar sempre buscando aquilo que é mais confortável para nós, o tempo todo. Então, tudo aquilo que gera desconforto não é legal, mas eu preciso entender que eu preciso me expor a esse desconforto, porque eu me expor a isso é quando muitas vezes eu dou um novo significado. Né? Podia ter sido tão ruim, mas eu fiz e não foi tão ruim assim, né? Mas eu acreditava que seria ruim porque teve um outro momento da minha vida em que eu senti esse mesmo desconforto e foi tão difícil para mim. E aí o bloqueio. Então, eu vejo que muitas é o quanto que tu te permite a te expor a novas situações que vão te gerar desconforto, que vão te gerar as mesmas emoções, para que tu possa dar um novo significado e talvez tu consiga responder de forma mais assertiva, né? O ressignificar é isso, é eu pegar algo que aconteceu, né? Eu ter a consciência, ok, aconteceu, foi a emoção tal, eu tive o tal comportamento, e agora qual seria um novo comportamento que eu poderia ter? O que poderia ser um novo pensamento? Fazer um novo registro. Exato, exato. E aí tem muitas vezes técnica de reprogramação, né? E tem a psicologia e temos a programação neurolinguística, né? Mas a gente tem técnicas que a gente faz novas reprogramações. E isso também na psicoterapia, né? Que é fazer exercícios, é autoanálise o tempo todo. É eu estar conversando comigo mesmo, falando de uma forma bem simples, né? Eu ter consciência e conversar comigo mesmo. Para quem está nos ouvindo e pensando assim, eu não consegui entender ainda, olha só. Para qualquer pessoa melhorar, crescer e não adoecer, ela precisa primeiro entender o seu significado de vida, a sua insignificância.
Não quero dizer que nós somos insignificantes, mas nós não estamos prontos nunca e sempre temos que melhorar. Então, nós não somos a bolacha mais recheada do pacote, nem quando eu falo em supra-sumo, meus filhos correndo de mim. Mas sim, porque a gente não é a coisa mais especial do mundo. Tu não está pronto ainda, nunca está pronto. É claro que tu tem que ter autoestima alta, tu tem que te achar sempre uma pessoa excelente, mas tu tem que querer ser excelente. Essa nossa conversa só faz sentido para alguém que quer ser uma pessoa melhor, em todos os sentidos. E a gente tem que estar preparado para isso. E, Nádila, vamos te trazer para a conversa aqui. Olha só, quero fazer um gol aqui contigo e a Isabela, porque ela deixou preparado essa coisa do passado, das emoções. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho do papel gigante de pai e mãe que tem nessa construção, né, do indivíduo, ou da falta deles, mesmo que muitas vezes presentes, mas ausentes, né? E a gente tem uma sociedade aí que vai passar por um grande problema, ao meu ver, em função da ausência, né, de brincar, de estar próximo, substituída pelo celular, né? Pelos jogos. Sim. É perfeita essa colocação dessa estrutura fundante, né, fundadora da nossa mente, que é os aprendizados, que são os aprendizados que nós temos desde a nossa gestação, eu acredito, desde que o casal se encontra, ele já faz um match, ele já tem um combinado, um tratado inconsciente de como vai ser essa relação e do que nós vamos gerar a partir dela. É algo que é automático. Quando você conhece alguém, quando você tem um relacionamento, você inconscientemente já fez um combinado. E isso vai gerar, então, pode gerar filhos, pode gerar uma família, pode não gerar. No caso de gerar filhos, no caso de a gente ter uma família, os filhos são herdeiros daquilo que nós trazemos como bagagem emocional. E essas heranças, elas são parte dos aprendizados que a gente vai ter. A outra parte se dá no dia a dia, no ambiente familiar, na forma como o pai e a mãe cuidam ou não cuidam, gostam ou não gostam, amam ou não amam. Todas essas experiências criam um sentimento para aquela criança. Se são ações com afeto, a criança vai se sentir protegida, a criança vai se sentir acolhida, a criança vai se sentir amada, valorizada. E isso vai gerar autoestima, confiança, autoconhecimento, capacidade de lidar com o medo. E o contrário também vale. Quando não existe amor, não existe afeto, não existe mais-valia, a criança vai entender, vai sentir que ela não é importante, que ela não é uma pessoa especial, que ela não tem um lugar de destaque no mundo. E isso vai, com certeza, gerar crenças negativas e a forma como ela vai lidar com os fatos, com os desafios da vida dela, vai ser sempre baseado nesse registro emocional. Então, como é que alguém que não acredita em si mesmo, que não se gosta, que não se ama, vai conseguir prosperar? Esse é o engano da mente. Essa é a lógica mental inconsciente perdedora que faz com que a gente conscientemente tenha desejos, mas que jamais vai conseguir alcançar enquanto essa lógica atuar. E essa lógica é precisa. E aí a gente vai falar sobre a neuroeconomia da mente. Tem um livro que chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, do Prêmio Nobel em Psicologia de 2002. Eles escreveram, é um best-seller, é meu livro de cabeceira, é minha bíblia, é um livro assim que
explica e que traduz a lógica do funcionamento da mente. Eles ganharam Daniel Kahneman e Richard Thaler. Daniel Kahneman é um psicólogo americano e Richard Thaler é um economista americano. Eles descobriram, e por isso ganharam o prêmio Nobel, que a mente ela tem 2 vezes mais medo de sofrer do que de conquistar o prazer. O que essa lógica nos aponta? O que ela causa no dia a dia, na vida da gente? A gente está sempre se escondendo, a gente está sempre fugindo para não sofrer, fugindo do medo, fugindo dos desafios, ao invés de usar essa mesma energia para investir na tentativa de alcançar, na tentativa de vencer, em usar essa energia para prosperar. Isso é uma lógica que já vem conosco, isso é do ser humano, isso é da origem dos primórdios da raça humana, isso já vem programado na nossa mente. Uns mais, outros menos, de acordo com isso que a Isabela estava falando. Cada pessoa vai poder trabalhar a sua mente diariamente para vencer isso. Isso não é uma marca superficial, isso é um carimbo emocional que vem desde os primórdios da nossa existência. Então, para a gente mudar essa lógica de lugar, transformar ela numa lógica corajosa, como tu diz, Fábio, da coragem, da mais-valia, da esperança, da confiança, da autoestima, é preciso acessar, então agora a gente vai entrar de como fazer isso, acessar, então, essas crenças, esses enganos, esses boicotes, na forma que a gente aprendeu a entender a vida, de forma inconsciente. Não adianta fazer curso, não adianta ler, não adianta tentar recursos da ordem do racional, porque não vai atingir a lógica do emocional. Por isso existem os psicólogos, né? Por isso existem as pessoas preparadas para que a gente possa viver junto a essa experiência. É uma vivência de uma experiência emocional. Eu choro com os meus pacientes, as pessoas que estão me escutando e que já foram minhas clientes. É uma coisa fantástica quando você consegue, quando você descobre o engano. Eu tô toda arrepiada falando, porque eu me lembro o dia que eu descobri o meu. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo tirou de dentro de mim uma dor que eu jamais imaginei que estava lá, que era daquele tamanho e que eu podia solucionar. É fantástico essa investigação, esse acesso da mente da gente desafiando. Como é que a gente acessa o inconsciente? Como é que eu acesso, né? A partir do Sky. É uma ferramenta que meu pai criou, que chama Sistema Caran de Acesso ao Inconsciente, Sky. É uma ferramenta que, por meio do desafio da mente, inspirado no livro Nobel do Daniel Kahneman, aonde você vai desafiar verbalmente, né, lançar questões, desafiar as certezas das pessoas, e tu vai desacomodar, tu vai desalojar aquilo que ela acredita, que ela acreditava, porque é uma mentira. E quando ela se dá conta de que ela foi enganada, o inconsciente se abre. A porta do inconsciente se abre para que a gente possa descobrir o que causou, qual foi o afeto, qual foi o momento que alguém, um pai ou uma mãe, alguma figura de afeto primeira, principal, primordial, nos disse repetidamente alguma coisa e a gente acreditou, por amor. Por amor, uma criança não tem condição intelectual ou cognitiva de perceber que aquilo é um engano. Nem o adulto, muitas vezes. Então, a criança, por amor, acredita naquilo que o pai disse, às vezes sem querer, às vezes por uma ignorância, às vezes por um descuido, às vezes por uma razão dele mesmo, por um próprio medo pessoal, mas aquilo marca, aquilo carimba o emocional da gente.
Nádila, dá um exemplo bem simples, assim, vamos trazer para a questão econômica, né? Por exemplo, eu tô desde a última sexta-feira, no último programa, falando de uma coisa que a minha mãe dizia muito em casa: alegria em casa de pobre dura pouco. Né? Ela dizia sempre isso, sempre isso. Parem de brincar que vocês vão cair, porque a alegria em casa de pobre dura pouco. E eu só bloqueei tanto que eu não conseguia nem lembrar mais do ditado, e eu queria lembrar dele, agora eu já decorei de novo. Então, são coisas simples, às vezes, que a gente guarda como verdades verdadeiras. Isso muitas vezes relacionadas à escassez, né? Isso cria um engano na mente. Tu tem condições de dar algum exemplo assim para as pessoas entenderem? Sim, eu tenho vários exemplos, vários casos, já não sei quantas pessoas eu já atendi, quantas eu já ajudei, eu tenho muito orgulho disso. Isso também faz parte da minha psique, da minha pessoa, da minha persona, acreditar no que eu faço, né? Acreditar no desempenho do meu trabalho, no poder de transformação que esse instrumento que meu pai criou tem, utilizado pelas mãos corretas, é claro, tem que ter um treinamento. E são coisas simples, Fábio, exatamente isso. São coisas, a palavra tem poder. São falas muito simples, curtas, muitas vezes, que são devastadoras, que são chocantes. E eu tenho um caso que eu conto geralmente nos cursos e nas aulas que eu ministro. Eu recebi já faz muitos anos, uma moça jovem, entre 20 e 25 anos, com pânico. Ela desenvolveu uma patologia, né, que a psicanálise, a psiquiatria são as patologias. Eu não trabalho com patologia. Eu trabalho com sofrimento e cura. Eu não, mas é importante, a gente ouve, os médicos colocam, né, nomenclaturas por necessidade, não é uma crítica, tá? Então, ela chegou com um medo. O que é o pânico? É um medo exacerbado, é um medo acima do controle da nossa consciência. Eu não quero sentir medo, mas eu sinto medo. Eu não quero parar, mas eu não consigo caminhar. Da onde vem isso? E essa moça, ela estava tão comprometida que ela não conseguia mais sair de casa. Ela não conseguia entrar no ônibus, que ela tinha fobia, ela sentia medo. Então, ela começou a parar a vida dela em função disso. Vou tentar ser mais breve, assim. Mas, tá, o que aconteceu? Aí a gente foi trabalhando, fomos buscando a origem, como a Isabela falou, dessa lógica errada, dessa lógica enganada de que ela é incapaz. Porque o que é o pânico, o medo? É uma incapacidade. Tu te acha incapaz de resolver o desafio, porque senão tu não sentia medo. Essa é a lógica do medo. Ela te faz tu achar que tu não pode fazer. E aí a gente conversou, e aí ela chegou numa situação onde ela tinha perdido o pai, e no dia que o pai faleceu, ela tinha saído para o trabalho de manhã, e eles tinham brigado, tinham discutido. E ela bateu a porta e saiu. Ela já tinha perdido a mãe na adolescência. Então, quando ela voltou para casa, ela viu uma ambulância na frente da porta e ela entrou em pânico, né? Ela começou a sentir um medo exacerbado. O pai tinha tido um ataque cardíaco fulminante e tinha falecido. O que isso tem a ver, Nájila, com o que tu falou, que a gente forma as crenças lá no passado? Isso foi um gatilho. Isso foi um gatilho para a gente chegar no medo original, que eu vou contar para vocês agora. Ela pensou, na lógica dela, infantil, primária e praticamente, né, fetal não, mas muito primária, que ela tinha matado o pai. Na cabeça inconsciente dela, na lógica inconsciente dela, ela tinha feito um grande mal. Ela tinha... Quando eu disse para ela, quase disse o nome, quando eu disse para ela, a vida afetiva que você teve com seu pai jamais vai se resumir
a 2 minutos de discussão. Isso é um engano. A sua mente está te mostrando algo que não é verdadeiro. O seu pai fez a escolha dele, você não tem responsabilidade nenhuma sobre essa escolha do medo, que é dele. Era dele. Ele já era uma pessoa cardíaca, não se cuidava, não cuidava da saúde, né? Então, ela não podia... Quando eu consegui mostrar esse engano para ela, o engano atual, o gatilho, porque o engano depois nós somos mais para trás, né? O engano que tem que ser mudado é o lá de trás. Nós conseguimos chegar no quanto a mãe dela cobrava muito ela. Você não faz nada certo, você só incomoda, você não consegue cuidar das coisas que eu te peço. Então, ela já cresceu com a origem do medo de que ela faz coisas erradas. E é óbvio que com a morte do pai, a última figura de afeto que ela tinha viva foi um gatilho enorme na vida dela. E desencadeou algo enorme. E se ela não buscar, só para concluir, se ela não buscasse tratamento, ela ia desenvolver a mesma condição física cardíaca do pai. Sim. Eu acho que essa situação do encontro, né, da psicologia com o corpo, né, a alma, o sentimento com o corpo, é o que nós vamos trabalhar mais, porque nós temos que fazer um intervalinho bem rapidinho. Sim. Faltam 15 minutos para acabar o programa, nós vamos fazer um intervalinho e nós vamos voltar para fazer um fechamento. As horas voam aqui. Um oferecimento de requinte, cortinas e persianas, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. E Pata Negra, Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Nós voltamos já. Não sai daí. O programa Tua Saúde volta já. Hora certa. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. 1h46. Se o final de semana chegou, no Kroloff o preço do hortifruti despencou. É toda sexta e sábado. Vem aproveitar. Cebola nacional, quilo 2,79. Abóbora japonesa, quilo 1,99. Limão Tahiti, quilo 2,98. Uva Niágara, quilo 5,99. Maçã Fuji, quilo 5,69. Ovos vermelhos com 30, 16,90. Linguiça mista nobre 700 gramas, 8,99. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. Descontão à vista! Vem pra Afubra. Refrigerador Frostfree 300 litros, 220 volts Consul, por apenas 2.199 à vista. Copo térmico sem tampa para cerveja, 473 ml Stanley, de 159,90 por apenas 94,80 à vista. Produtos selecionados e ofertas imbatíveis por tempo limitado. Afubra, sempre com você e com a sua economia. Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que esta luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Liberdade e economia que todo gaúcho merece é na Honda Nicola Motos Camaquã. Sua Honda 0 km tem as melhores ofertas e você pode adquirir o consórcio que mais contempla no Brasil. Aqui, Consórcio Nacional Honda contempla de verdade. E na nossa oficina você tem checklist gratuito e a melhor revisão para rodar sem imprevistos. Nicola Motos Camaquã, sua concessionária Honda. Avenida José Loureiro da Silva 320, bairro São José. Capacete salva vidas.
O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. Aprenda um novo você com o Senac Idiomas. Aqui o aprendizado é personalizado para os seus objetivos, com aulas dinâmicas que desenvolvem a sua criatividade, aplicativo de ensino próprio, material reconhecido internacionalmente e até a oportunidade de fazer um intercâmbio. Senac Idiomas. Existe você, existe you. Matrículas abertas. senacrs.com.br/idiomas. Senac, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. Pode chegar, vem aproveitar, aqui é bom de comprar. Venha visitar, vem economizar, aqui é o seu lugar. É bom de comprar, é bom, com carinho ser bem atendido. É bom de comprar, é bom, se é bom, é Hípico. É bom de comprar, é bom, se é bom, é Hípico. Hípico Supermercado, aqui é bom de comprar. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Pata Negra Empório Gourmet, a sua loja de produtos naturais. Aqui você encontra produtos a granel, farinhas, farelos, sementes, oleaginosas e frutas secas. Também com diversos chás, temperos, produtos sem glúten, sem lactose e para veganos. Na Rua Manuel da Silva Pacheco, ao lado do Posto Cidade. Siga a Pata Negra nas redes sociais. Pata Negra Empório Gourmet. Comer bem para viver melhor. Sempre cheia nessa mesa, vem chegando. Com Blueville a tradição já é de anos. Qualidade é presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40 anos de sabor na sua mesa. Tô falando de Blueville com certeza. 40 anos de sabor na sua mesa. Tô falando de Blueville com certeza. Curta a sua rádio no Facebook. @AcústicaFM. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Boa tarde, boa tarde. Eu sou Fábia Richter, esse é o Tua Saúde. Nós estamos de volta falando sobre ressignificar, destravar, desbloquear sentimentos que vão influenciar na tua saúde. Estou aqui com a Isabela Garcia, psicóloga, com a Nájila Caran, que é psicóloga e trabalha com neuroeconomia. E o papo tá para lá de bacana e eu quero te convidar a continuar conosco. Tá na finaleira do programa, mas eu quero, assim, primeiro falar sobre os nossos patrocinadores, Requinte, Cortina e Persianas. Cortinas e Persianas, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Pata Negra, Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Roberto, que está aqui comigo, que aliás eu estou traindo o Valério, né? Vou ter que ver como é que eu vou fazer agora para resolver isso. Mas, novo horário, né, Roberto? A gente tem que ter novas parcerias também, né? Isso aí. Bom, isso aí. Ele colocou no intervalo o áudio da dona Hilda Moreira, da São Pedro. Quero mandar um abração para ela. Quero mandar um abração para o seu Ari também, para a esposa dele, que estão ouvindo, né? Eu encontrei ele hoje de manhã. Mas a dona Hilda pediu um tema, queria saber sobre osteoporose. Então eu quero dizer que eu vou fazer de tudo para conseguir ter pessoas para nós falarmos sobre a origem da osteoporose, formas de tratamento no próximo sábado. Já fica aqui o convite para a senhora seguir nos ouvindo. E muito obrigado pela audiência. O seu Ari que está lá na Vila Viegas, um abração para todo o bairro Viegas, eu sei que está sempre acompanhando o que a gente está fazendo. Bom, olha só, nós temos aí, meu Deus, 7 minutos. Como que nós vamos conseguir, com essas duas grandes cabeças,
deixar um recado final, porque eu já quero convidar vocês para daqui a alguns finais de semana a gente voltar no tema, Nádila e Isabela, porque eu tenho certeza de que ficou muita vontade de poder falar mais e das pessoas poderem ouvir. Mas assim, tem uma pessoa que participou conosco aqui no Facebook, que acho que nós podemos fazer o fechamento com a pergunta dela. A pergunta é a seguinte: como que a gente consegue... como que uma pessoa que vem de uma família totalmente desestruturada vai conseguir ter ou ser uma pessoa que vai conseguir superar esses traumas? Tem uma boa participação, inclusive a Carla Zanket aqui, mandando um abração para ti. Muito bem, gente. O pessoal dizendo que gostou do horário. Coisa boa. Muito bom. E o pessoal da TV, nós estamos também, agora eu vou ter que me habituar com isso. Muito legal. Já nós estamos no canal... na TV, Canal Sul, e que está transmitindo o programa e que vai ser reprisado amanhã das 7 às 8. Bora tomar um chimarrão ouvindo Canal o programa. Canal 42, viu? Canal 42, muito bem. Bom, essa questão que a ouvinte trouxe, né, é bem interessante porque é uma queixa muitas vezes, né? Poxa, mas o meu contexto, ele tá doente. Como que eu posso me desenvolver estando nesse contexto? E aí tem uma tecla que eu bato muito, assim, que é a questão do ambiente. O quanto o ambiente, ele influencia. E a questão dos hábitos, né? Então, o comportamento do outro, muitas vezes, tu não tem controle sobre isso, né? Eu preciso que a pessoa age de tal forma para que eu consiga. Não, né? Sobre o outro não tem controle. Nunca depende do outro, depende só de ti. O que tu, nas condições que tu tem, no contexto que tu tem, qual é o melhor que tu pode fazer neste ambiente, neste contexto. Porque muitas vezes isso automaticamente vai fazer muito bem para ti e talvez tu influencie dessa forma outra pessoa a ter outro comportamento, a ter outra forma de agir, né? Então eu sempre falo para dar uma olhada pro ambiente que tu tá. O que tu acredita que precisa melhorar nesse ambiente e o quanto que tu pode contribuir nesse ambiente para essa melhora. Porque é aquela coisa, né? Muda primeiro eu, para que muitas vezes muda o outro, mude o contexto, mude o ambiente, né? Então, quando traz essa questão de, poxa, a minha família toda é uma família doente, o meu ambiente é um ambiente... Então, nas condições que tu tem, qual o melhor que tu consegue fazer hoje? O que está sob a tua responsabilidade de fazer nesse ambiente, né? Então, eu acho que é o pontapé inicial. Claro, tem muitas outras coisas para a gente trabalhar e desenvolver, claro. Mas eu acho que a gente fazer essa análise do ambiente, do quanto eu, e somente eu, consigo contribuir, já é um passo importante. Normalmente nós esperamos, né? Eu falo muito isso aqui no programa. Nós sempre queremos uma pílula, um comprimido, queremos um exame, queremos que alguém faça alguma coisa que vai me dar uma vida plena, feliz e com tudo certo. Isso não existe. Isso não existe. Tudo depende de ti, tudo parte de como que tu enxerga o mundo e como que tu consegue te resolver diante de todas as coisas para tu conseguir realmente ser uma pessoa melhor e entender o que a vida espera de ti. E no mais é buscar psicoterapia também, né? Não é porque somos psicólogos, estamos aqui, mas a gente não precisa passar sozinho pelas dificuldades, né? Então, às vezes, é difícil mesmo identificar, compreender. Muitas coisas são inconscientes, né? Então, é de fato buscar ajuda. Exatamente. Nádila? Oi. O que eu diria? Mesma coisa que a Isabela está falando, busque ajuda. Assim como existe o dentista que vai cuidar dos seus dentes, assim como existe a pessoa que vai deixar você bonita, vai cuidar do seu cabelo, existe o profissional competente para cuidar da sua mente. Não adianta fazer curso, não adianta querer por meio da vontade, né? Hoje eu vou fazer, hoje é o meu dia, eu vou fazer acontecer. Não vai resolver. É preciso acessar a mente em nível inconsciente, que é lá onde estão armazenados e guardados os enganos que boicotam a nossa vida. Os casos mais difíceis de resolver são aqueles que demoraram mais tempo para buscar ajuda. A mente, ela não lê, ela não tem a condição de entender se o ambiente dela é mais ou menos danoso. Ela não tem essa... É uma lógica. Tá? É uma lógica que se forma. Se você escutou uma vez que você é burro,
você vai, se aquilo marcou, você vai se designar assim. Se você tem, é bem interessante, tem uma pesquisa de um cientista, uma escola científica britânica, que fez um experimento. Eles colocaram 2 plantas iguais, em vasos iguais, uma em cada lado da porta de entrada de um colégio. Uma das plantas, as crianças tinham, os jovens tinham a orientação de dizer coisas pejorativas para aquela planta. Xingar, dizer, a natureza não serve para nada, coisas do tipo. A planta do outro lado, a orientação era que fossem ditas coisas boas, que fosse valorizada aquela planta, que fosse amada. 2 semanas depois, a planta que foi amada tinha crescido, estava verde, brilhante. A outra planta tinha murchado, estava quase morta e deteriorada. Vocês imaginam se uma planta tem essa sensibilidade, tem esse resultado diante da energia, que aí a gente está falando da energia, que hoje realmente não deu tempo de falar, mas isso é a neuroeconomia, tá? É a energia que você lança para o universo, seja para uma planta, para um bichinho, não importa. Ela sai de você e ela chega em outro lugar, e quando ela chega lá, dependendo da qualidade que ela tem, ela constrói e destrói. Isso é muito importante, porque tu já falou sobre o poder de falar, né, Nájila? Quando uma mãe ou quando alguém que é importante para a pessoa esbraveja, né, e fala alguma coisa negativa, isso vem com muita força e passa a ser uma acreditação da pessoa, né? A pessoa acredita. Exatamente, a pessoa acredita por amor, porque toda criança ama seus pais. O pai pode bater numa criança, o pai pode xingar. Sim. Se você perguntar para uma criança com quem você quer ficar, ela vai dizer, eu quero ficar com meu pai e minha mãe. Claro. Ela não tem essa dimensão de que existe um outro vínculo de afeto que pode ser melhor, né? Então ela vai querer sempre buscar o que ela tem segurança, mesmo que ela seja na dor. E aí que gera o engano. Bom, eu sofri, mas de uma certa forma era o único amor que eu tinha. Então, cada vez que a vida me fizer sofrer, de uma certa forma lá atrás, eu vou estar com meus pais. Sim. Eu vou estar sendo amada. Então, esse é o engano. Você não precisa sofrer para ser amado. Você não precisa apanhar para poder receber afeto. Violência não é afeto. Sim. Violência não é amor, né? São mentiras, são enganos, mas que a gente precisa mudar. Então, o que eu quero... A minha principal mensagem. Nájila, não consigo identificar o que tu está falando para buscar ajuda. Não... Preste atenção nos padrões. O meu post de hoje, eu tenho 2 páginas no Instagram. Pode divulgar. @Nájila da Cruz Caran e @Caran, com M-K-A-R-A-M, Caran, Instituto, tudo junto. Todos os dias eu posto um texto falando sobre algum assunto relacionado com a saúde emocional, e meu post de hoje fala exatamente isso. Eu também tenho um grupo de WhatsApp. Quem quiser me chama no Instagram, me passa o telefone que eu adiciono. Eu falei exatamente isso. Às vezes, a gente precisa prestar atenção nos padrões, naquilo que se repete. Não é acaso, gente, não existe sorte, não existe destino, não existe acaso, não existe isso. Existe lógica mental que gera comportamento pouco disfuncional, como disse a Isabel. Muito bem. Queria poder ficar ouvindo vocês, gurias, o dia todo, mas infelizmente o programa acabou e eu quero já deixar um convite aí para que nós vamos ter que nos desdobrar aí esse assunto, vamos esperar passar uns sábados e eu vou chamar vocês de novo para a gente retomar esse assunto, porque nós não falamos que essas dores vão causar câncer de mama, então a gente tem que trazer muito mais para essa questão do físico. Quero que vocês, a Nájila já falou, Isabela, onde é que o pessoal te acha aqui, mas eu quero dizer que nas minhas redes sociais eu marquei elas.
Então, quem for lá nos meus posts do Instagram e no Facebook vai localizar. Mas eu queria que vocês deixassem, inclusive, para dar tempo das pessoas pegar a caneta aí, né? Vai lá, pega a caneta rapidinho, para o pessoal anotar. Se quiser deixar até o telefone de contato, enfim, porque pode ser que alguém tenha ficado mexido e que precise falar, isso é muito importante. O meu consultório é aqui pertinho da rádio, né? Na Rua José Bonifácio, 221. Então, nas redes sociais, no meu Instagram, que eu trabalho e atuo de forma ativa ali, que é o Isabela Garcia Psico, né? Então, ali eu trago bastante informação. Isabela com L só, né? Isabela com L e com S. O meu número de contato é 997722808. Te agradecer pelo convite, né? Tô sempre à disposição, conseguindo, eu vou estar aqui sempre. Agradecer, minha família toda tá me acompanhando por ali também, Coisa então mandar boa. um beijo para todos eles. E te agradecer. Obrigada mesmo, e o que precisar, conte Não, comigo. eu Estamos aí. tô feliz com o sábado, acho que nós começamos muito bem, e o fato da TV tá podendo transmitir faz com que as pessoas tenham mais acesso ainda à informação, e é uma informação reveladora. Nádia, querida, prazer te ver. E vamos marcar de conversar, eu vou te chamar, aproveitando que eu ainda estou em Porto Alegre, fico em Porto Alegre até dia 31 de janeiro, depois eu volto. Sim. Claro, muito obrigada. Eu só queria falar uma coisinha. Claro. Essa senhora que falou sobre a osteoporose, a resposta é medo, tá? Ah, tá bem, vou te convidar para falar de osteoporose. Sim, é medo. É Certo. medo. É um medo que tomou conta do corpo. Tem uma parte, com certeza, que é da idade, mas tem uma parte que é a retenção da musculatura e da ossadura, né, dos ossos, em função do medo. É que, na verdade, nós nos permitimos adoecer, né? De alguma forma, a gente diz por corpo, tu tá liberado para tu poder adoecer. E isso é corpo e mente juntos. Por isso que é tão importante a gente dar bola para isso. Não é conversa fiada. Te liga amanhã, às 7 da manhã, nós vamos estar de novo aqui na Acústica com esse mesmo assunto. Esse programa será reprisado. Se tu ouviu, quiser ouvir de novo, é uma boa oportunidade. Convida alguém para ouvir contigo. E eu fico muito feliz, muito grata a Deus por ter aceitado o desafio do sábado. E eu estou muito feliz porque já deu certo. Gratidão. Eu espero vocês, então, sábado que vem, da 1 às 14 horas. Nádia, não desliga que nós vamos fazer uma fotinho. Tá. E eu Parabéns, Fábia, pelo programa. Tá, muito obrigada. Eu vou contar contigo para a gente fazer ele sempre melhor. Com certeza. Mas não sai daí, nós vamos fazer mais uma foto e eu vou postar o Instagram das duas, Facebook das duas, para que quem quiser seguir conversando ali, vocês possam se sentir um pouco acomodados, acompanhados, e eu estou à disposição também. Tenho muito medo de mexer com a pessoa e depois a gente se retira e as coisas às vezes ficam estáveis. Nós estamos à disposição, pode nos chamar. Há um oferecimento de quer falar, Isabela? Ficou com vontade de falar? Achei que queria falar. Requinte Cortinas e Persianas, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Garupa, sua mobilidade, nossa paixão. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O Tua Saúde se despede, dizendo que nós vamos estar aqui sábado que vem, dizendo que onde tu puder colocar lá o hashtag contra pedágio caro, tu trabalha com isso, porque é a nossa movimentação que vai chamar a atenção das autoridades para a gente conseguir ter a reavaliação do nosso pedágio. Me segue aí nas redes sociais, segue a Acústica nas redes sociais, a gente sempre falando de saúde e a Acústica sempre com grandes informações para vocês. Quem é que segue agora, Roberto? É tu? Eita, música boa então, gente, bora dançar. Saúde e paz. Vou te pedir, Roberto, para tu colocar a nossa música da trilha, mas botar a música mesmo aí na sequência do programa, que é a música rap, né? Que fala de felicidade, ser feliz em todos os momentos, encontrar felicidade a cada momento que tu olha. Um beijão para todos, saúde e paz, um excelente final de semana, fiquem com Deus e aproveita esse calor para tomar muita água. Não é suco, não é chimarrão e não é cerveja. É água, água e água. Na medidinha certa. Um saúde e paz, tudo de bom.
Informações, promoções e tudo o que você quer saber da sua rádio. Acesse acusticafm.com.br. Acústica